terceiro livro, 1 Crônicas 28, e contém 21 versículos. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, juntamente com os funcionários do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Bom, e quando toda a Assembleia de Israel estava reunida, Davi então se levantou e os desafiou a ajudar Salomão a construir o templo, ou seja, mesmo na hora da sua morte, ele estava mais preocupado com a casa de Deus do que com qualquer outra coisa em seu reino, né? Isso mostra o coração de Davi, como ele se preocupava com as coisas de Deus, né? Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E, dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Bom, aqui a gente vê então uma condição, né, para que a promessa se cumpra. Isso aqui é um detalhe muito importante. A gente hoje vê, infelizmente, muitas profetadas, né? Isso então mostra, né, uma das condições. Que uma profecia, ela sempre vem acompanhada de um mais, né, de uma condição para que a promessa se cumpra. Não foi diferente aqui com o rei Davi, né? Então, se isso aconteceu com ele, por que não aconteceria conosco? Não é mesmo? Então, toda promessa de Deus, ela vem acompanhada de uma condição para que a promessa se cumpra. Então, por isso, muitas vezes vemos pessoas frustradas porque a promessa não se cumpriu, mas não porque Deus mentiu ou Deus não é fiel. Não, totalmente ao contrário. Deus, ele faz a sua parte. Nós é que esquecemos de fazer a nossa. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra, e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para os seus edifícios, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, e para o lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, e os utensílios que seriam utilizados. Bom, aqui a gente vê já lá no versículo de número 10, que foi Deus quem escolheu Salomão e não o contrário, né? O mesmo acontece conosco, né? Não foi nós que escolhemos a ele, mas sim ele que escolheu a nós. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados. O peso de prata para as mesas de prata. O peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros. O peso de ouro para cada tigela de ouro. O peso de prata para cada tigela de prata. E o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro que, com suas asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor,
e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Bom, da mesma maneira, né, que Deus falou com Moisés a respeito do tabernáculo, ele também falou com Davi a respeito do templo, né, mostrando mais uma vez que ele é detalhista. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Quero desejar que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Mas para você saber se realmente é algo de Deus, aí está uma das condições, tá? Já errou. Corta essa parte, Lana, não é condição. A Lana sempre fica falando lá do outro lado, só para aparecer. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3.